Luís Filipe Vieira foi implicado nos e-mails da polémica por Francisco J. Marques, diretor de comunicação do Porto. O Benfica nega tudo e diz que os mails foram roubados e falseados. Paulo Gonçalves, o assessor jurídico do Benfica, foi outro dos visados nas novas denúncias do Porto sobre o alegado esquema de corrupção na arbitragem que envolve o Clube da Luz. Toda a polémica nesta Liga de Ouro. Neste programa, olhamos também para o polémico artigo do Regulamento Disciplinar da Liga, onde se considera uma indignidade agravada o ato de fumar nas zonas técnicas dos estádios, bem como expelir fumo ou saliva contra dirigentes. Uma norma à imagem do Sporting. Boa noite. O Benfica vai avançar com um processo judicial contra Pinto da Costa, contra a SAD do Porto e ainda contra o Porto Canal. Uma fonte do Clube da Luz afirmou à CMTV que o material apresentado ontem por Francisco J. Marques é roubado e falseado. As denúncias de Francisco J. Marques colocaram ainda mais tensão nas relações entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto, até porque Luís Filipe Vieira foi implicado nos e-mails da polémica. Estes e-mails são trocados entre, imaginem, o Paulo Gonçalves e um senhor chamado Nuno Cabral, e que é muito importante esclarecer quem é o Nuno Cabral. O Nuno Cabral é um Adão Mendes da nova vaga. O Nuno Cabral era um árbitro de qualidade duvidosa em Vila Real. À data dos factos, ele era delegado da Liga, como se vai perceber. Hoje em dia, no Facebook dele, diz que trabalha para a Federação que esclareça. E o Nuno Cabral, na sexta-feira, 31 de março de 2014, envia um mail para o Luís Filipe Vieira e para o Paulo Gonçalves. Para os Repito, dois? para o Luís Filipe Vieira e para o Paulo Gonçalves. Assunto: arbitragem. Caríssimo Presidente e Doutor Paulo, para vosso conhecimento e análise. Forte abraço, Nuno Cabral. Não temos os anexos, não sei, não sabemos o que é que ele mandou. No dia 31 de março, às 17h54, o Paulo Gonçalves responde: bom trabalho, excelente. Não faço ideia, como disse, não temos os anexos, não faço ideia do que é que ele... Bom trabalho, excelente. O que é que seria, sendo que, recorde-se, enviou para o Luís Filipe Vieira e para o Paulo Gonçalves. Paulo Gonçalves responde: bom trabalho, excelente. 14 minutos depois, às 17h59 do mesmo dia, o Nuno Cabral responde novamente ao Paulo Gonçalves. Aqui só já para o Paulo Gonçalves. Obrigado, amigo doutor. Apenas quero ser um menino querido para vocês e fazer bem o meu trabalho. E que o homem confie em mim tal como o doutor. Abraço. O homem deve ser... O Primeiro-Ministro. Primeiro-Ministro. Que é o chefe. Que é o chefe. É o chefe. Não há outra interpretação possível. Na reação a estas palavras, fonte do Benfica disse o seguinte à CMTV. O Benfica está tranquilo e vai avançar com processos-crime contra Pinto da Costa, a administração da SAD, o Porto Canal, os elementos presentes no programa, por acesso indevido e respectiva divulgação de material roubado e falseado. O Benfica quer uma investigação aprofundada e o mais célere possível. Esta fonte do Benfica diz ainda que tudo isto serve também para desviar as atenções de um alegado descalabro financeiro do Futebol Clube do Porto. Nas denúncias feitas no Porto Canal, Francisco J. Marques incluiu também o nome de Mário Figueiredo, antigo presidente da Liga. No dia 2 de abril de 2014, o Mário Figueiredo envia um e-mail ao Luís Filipe Vieira. Caro Luís, seguem em anexo as declarações do António Salvador feitas no final do jogo com o Rio Ave e a cumulação do Braga a seguir ao jogo. Não se percebe bem, mas pronto, estou a ler o que aqui diz. Ouve bem, por favor, não fala em roubo nem faz acusações genéricas. Por favor, tem calma, que sempre tenho estado e estive do teu lado. Um abraço. O Presidente da Liga é que está ao lado do Presidente do Clube? Ou são os Presidentes dos clubes que estão ao lado do Presidente da Liga?
subserviência, mais uma vez, do Mário Figueiredo. Mas alguém tinha dúvidas de que era isto que acontecia? Mas aqui está a prova. O Luís Filipe Vieira respondeu ao estilo dele: ainda querem-me fazer atrasado mental. Ainda querem-me fazer atrasado mental. Estilo literário. Isto é uma vergonha. Foram declarações como estas que motivaram a tomada de posição do Benfica, que vai agora avançar para os tribunais. Olhamos agora para alguns dos implicados nestas revelações feitas pelo diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto. Começamos por Nuno Cabral, tem 39 anos, é ex-árbitro da Associação de Futebol de Vila Real. À data da troca de mails era delegado da Liga que, entre outras coisas, relatava tudo aquilo que se passava num jogo. Paulo Gonçalves é assessor jurídico do Benfica e entrou para a estrutura do Clube da Luz em 2007. É considerado como um dos homens mais próximos de Luís Filipe Vieira. É o homem do presidente, um dos homens do presidente. Mário Figueiredo, ex-presidente da Liga, já reagiu à denúncia de Francisco J. Marques, que o envolve num alegado esquema de corrupção da arbitragem. Em comunicado, Mário Figueiredo afirma que as mensagens de e-mail trocadas com o presidente do Benfica e reveladas pelo diretor de comunicação do Porto esta terça-feira foram retiradas do contexto em que foram proferidas. Em estúdio, nesta Ligador, tenho Paulo Futre e José Manuel Freitas. Meus senhores, boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Sou professor, pela presença. É sempre um prazer estar aqui com os meus amigos. Bom, José Manuel Freitas, ora, agora com a implicação de Luís Filipe Vieira, o caso foi mais fino? Bom, antes disso, de dar a minha opinião sobre essa questão, não te importas que eu faça uma pergunta ao Paulo? Não só me importa, o Paulo Futre disse aqui a semana passada, pomposamente, do alto da sua eloquência, que é muito grande, que o que é verdade hoje, amanhã é mentira. No futebol português, não é? Eu gostava que o Paulo Futre agora descodificasse isso. Estás a falar aqui do Adão Mendes? Não, tu a semana passada, quando começámos aqui a falar desta confusão entre o Adão Mendes e uma, sabia quem era. E uma figura, o Adão Mendes continua como figura de primeiro plano, já Pedro Guerra não, já não conta. Não, mas conta que eu quero falar do Pedro Guerra. Bem, mas já vais falar, tu disseste aqui... Quem era o Adão Mendes? Não. Então, o Adão Mendes não disseste aqui que o que é verdade hoje, amanhã é mentira. Isto agora passa... Isto é a frase. Pronto, vá lá. E agora? É mentira ou é verdade o que está a acontecer? Não, tudo o que está a acontecer. Então depois desta semana... Uma coisa é mentira ou é verdade? Eu não sabia quem era o Adão Mendes, ninguém sabia quem era o Adão Mendes. Mas o Adão Mendes aqui é só... Outra coisa foi aqueles e-mails que eram 3 meses depois do Porto ser bicampeão. Então, o Adão Mendes aqui... Hoje já sabemos quem é o Adão Mendes. O Adão Mendes é aqui o chamado... Não, hoje já sabemos quem é. Isto tudo mudou, não é? Desde das declarações dos benfiquistas mais moderados, como é o caso do Simões, não é? Ao mais polémico, como é do Rui Gomes da Silva, que na segunda-feira disse se tivesse dado a mesma resposta que o Pedro Guerra, demitia-se. Isto é um caos total, não é? Um caos horrível. Claro que mudou tudo. Claro que hoje não vou dizer muita importância que eu não queria dar ao caso na semana passada, porque ninguém sabia quem era o Adão. Eu sabemos hoje. E a pergunta que eu te quero fazer hoje, a mim, que não fiz o os meus amigos estão a facilitar a vida. Estão a facilitar a vida os meus amigos. O filho do Adão Mendes. Nem sei quem é o filho do Adão Mendes. Onde é que está? Quer lá saber do filho do Adão Mendes? Está a apitar. Mas quer lá saber do filho do Adão Mendes? Está na primeira divisão, na segunda. Mas o filho do Adão Mendes aqui é areia do deserto. Não conta para totobola nos testes físicos, Paulinho. Chumbou nos testes físicos. Não conta para totobola nenhum esse cabal. Porque ele está a pedir favores. Vou agora... Sim, mas chumbou nos testes físicos. Agora, tu perguntaste-me se... Agora, ficou satisfeito com a resposta do Paulinho? Não fica muito convencido. Mas pronto. Diz lá, tu não ficaste convencido? Não fiquei nada convencido. Estou a dizer tão claro? Isso não interessa. O que aconteceu há uma semana. Tu perguntas-me... Para hoje mudou tudo radicalmente. Pronto. Agora, os espectadores, não se esqueçam. Agora perguntas. Com esta implicação de Luís Filipe Vieira, o caso muda de figura? É verdade, então. Mas eu para chegar aí, tenho que fazer aqui um ponto de ordem, porque eu nestas coisas. Vamos ao ponto de ordem. Vamos ao ponto de ordem. Eu ontem estive a ver com muita atenção, como é evidente, o programa do Porto Canal.
onde se fazem acusações realmente completamente fora de todo o contexto que eu pudesse imaginar. Ali nestas figuras que nós enunciamos, falta aqui outra figura que é focada e é visada em vários meios, que é o Sr. Vítor Pereira. O Sr. Vítor Pereira também é visado nisto. Mas para mim a questão é esta, que eu devo centrar em 2, 3 pontos. Primeiro, o Porto Canal diz que está a fazer serviço público. Muito bem, o país agradece. Segunda questão. Ao divulgar esta história, não é? Segunda questão. Francisco Chata Marques, que eu considero que é uma pessoa que ontem chamou ipsis verbis vigarista a algumas pessoas. Quando a mim, se me chamassem vigarista, ficava... Nem sei o que é que iria fazer, mas pronto, eu estou de consciência tranquila. Em relação a estas questões, acho que é um termo que tem um peso extraordinariamente ofensivo, porque vigarista é vígaro, é quem sonega informações, quem deturpa situações importantes. Acho que é um termo extraordinariamente vil, mas pronto, o Francisco Chata Marques lá sabe, porque há aqui uma questão que é verdade, e que eu aqui, olhando para o seu passado de jornalista, é verdade que o Francisco Chata Marques escreveu e muita coisa sobre o apito dourado, não o escondeu, mantinha a sua opinião, disse algumas vezes que a montanha iria parir um rato em pariu, mas... Há aqui uma questão que para mim é verdade. O Francisco Chata Marques agarrou numa série de documentos e disse que o e-mail... Eu não estou a dizer que não é verdade. Eu, como não vi nenhum e-mail e nem estou a dizer que não é verdade, tenho o direito... Não foi mostrado, não é? Tenho o direito enquanto... Não viste porque não foi mostrado. Não, exato. Tenho o direito, não é como comentador, é enquanto cidadão, se me estão a prestar um serviço público, eu quero estar da posse de todos os dados. E, portanto, eu não vou nem dizer que os e-mails são verdadeiros ou que são falsos. Eu gostava de ter visto pelo menos o cabeçalho do e-mail a dizer que era da Benfica Sada, do Sr. Adão Mendes, ou seja lá do que for. E não viste? Ontem não vi. Depois, há outra questão, que por muito cara que seja a algumas pessoas ligadas à estrutura... À justiça, não é? Espero eu. Mas há uma questão que envolvimentos e em que vertentes, mas já chegou à justiça. E, portanto, eu estou aqui a fazer o meu papel de cidadão que faço aqui comentários, que há uma questão que, para mim, é capital, continua a ser capital desde o primeiro dia em que eu disse aqui, passados 2 meses ou 3, volto a dizer, como é que os e-mails apareceram nas mãos do Futebol Clube do Porto. Isso, para mim, é uma situação fundamental, porque se me disserem assim, e o Futebol Clube do Porto... Neste caso, o diretor de comunicação, o Francisco Chata Marques, nunca disse nós comprámos os e-mails na Feira da Ladra, nós comprámos os e-mails no Mercado do Bilhão. Foi um passarinho que nos deixou os e-mails. Eu não estou a duvidar que os e-mails sejam... Mas como é que ele... E isto é porque o Benfica considera que é pirataria informática. E eu ponho-me agora deixo o serviço público e ponho-me do lado do Sport Lisboa e Benfica. O Benfica, na reação que faz, diz que é roubado e adulterado e falseado. É a mesma coisa que amanhã. Portanto, para o Benfica, o Porto roubou aqueles mails e depois meteu para lá umas coisas... Meu querido amigo Paulo Futre. É a mesma coisa que amanhã eu violarem a caixa do meu e-mail e começarem a disparatar, a meter coisas aí que eu nunca disse, ou que nunca fiz, ou a pedir dinheiro emprestado, ou a meter calotes, percebes? E, portanto, eu gosto das coisas todas direitinhas. Sem mostrar os mails. Sem mostrar os mails. Agora vou à pergunta que tu me colocaste. A implicação de Luís Filipe Vieira. Partindo do princípio, porque é nesta base que nós estamos aqui a conversar. Claro. Partindo do princípio que os e-mails são verdadeiros e que chegaram às mãos do Futebol Clube do Porto e aparece aqui o nome do presidente do Benfica, é evidente que o caso, já só por si, só com Paulo Gonçalves, que, como se disse aqui na peça e muito bem, é uma figura com uma importância capital em toda a organização do Benfica e, portanto, só o nome de Paulo Gonçalves ser aqui visado nesta troca de conversas para cá, de questões que revelam conflito de interesses, promiscuidade, interesses, a confirmar-se tudo isto é uma vergonha, porque realmente há aqui uma promiscuidade muito grande. O presidente do Benfica aparece também aqui nesta leva, o que me faz pensar, e olhando para o quadro, que uma pessoa que revitalizou o Benfica, o presidente da Liga, que é outra figura, não sei como é que eu hei de caracterizar, mas do tempo em que foi presidente da Liga, o Sr. Mário Figueiredo foi outra figura sinistra no futebol português, que só fez coisas do pior.
Já veio hoje desmentir que o mail foi truncado, que não é bem assim. Retirado do contexto. Retirado do contexto. E, portanto, mas aparecendo o nome do presidente do Benfica, que é no quadro da sociedade desportiva e civil, quer se queira, quer não, por muito que isto doa a muita gente, é verdade, é uma figura com uma importância extraordinária no quadro desportivo e social deste país, esta questão tem que ser escalpelizada para que não fique uma dúvida, uma pedra sobre pedra. Isto tem que ser tudo indo até ao fim. Para mim, tratando-se do Dr. Paulo Gonçalves, uma figura com uma importância extraordinária e que, sendo verdade os mails, é citado como sendo, eu não diria que é o Primeiro-Ministro, mas pode ser o Cardeal Richelieu, por exemplo, que era o homem que tudo decidia naquele tempo. Que ainda mandava mais, não é? Não, nesse contexto gente, ainda mandava mais que o Primeiro-Ministro. Eu ouvindo a leitura do Francisco J. Marques, e nós agarrando nos mails, era o senhor Adão Mendes, era o senhor, este senhor delegado da Liga. Nuno Cabral. Era depois o outro a pedir para ele fazer isto, e para interceder aqui, e para fazer aquilo ali, e para não sei o quê, e para mais isto. Há aqui um mail deste senhor, deste delegado da Liga, Nuno Cabral, que é o tal mail que é enviado a Paulo Gonçalves e também a Luís Filipe Vieira, em que num determinado momento Nuno Cabral diz assim: apenas quero ser um menino querido para vocês e fazer bem o meu trabalho. Pois um menino querido, e realmente quero ser um menino querido para vocês, segundo parece, segundo o mail, deixa só dizer uma coisa, segundo o mail, o menino bonito teve a prenda que queria, porque o Dr. Paulo Gonçalves intercedeu junto do Dr. Mário Figueiredo e conseguiu arranjar-lhe um jogo, uma delegacia de um jogo do Porto, que é uma coisa realmente, isto é uma promiscuidade inacreditável. E para o meu amigo Paulo Futre ficar outra vez zangado comigo. Zangado contigo? Sim, você vai ficar, porque eu vou dizer aqui uma coisa. Paulinho, eu vou com o homem. Não, vou ficar zangado comigo. Este mesmo Dr. Paulo Gonçalves é o mesmo. É por isso é que eu acho que isto se cruza tudo e mistura tudo, que é o Sr. Luciano Gonçalves da APAF, a quem é que pediu os 50 bilhetes para a Associação da Terra dele. Não foi diretamente a Luís Filipe Vieira, não foi... ou a alguém da área do Benfica que podia resolver o problema dos convites. Não, a quem é que ele se dirigiu em primeira instância? A Paulo Gonçalves. Está tudo aqui. Sim, mas olha lá, mas ele pede os bilhetes a pagar. Paulo, não pede bolas, não é? Paulo, não vamos voltar atrás. Vamos voltar atrás. Vamos voltar atrás com este tema, não é? Isto não tem nada a ver com... Paulo Futre, para de uma vez por todas a gente acabar... Este tema não tens razão nenhuma. Isso dizes tu. O homem pede... Estamos no meio do homem. Agora vai... Deixa-me só dar... Já falámos sobre esse Deixa-me só dar aqui o exemplo. Se eu amanhã, distraidamente, pedir, nem que seja para uma sobrinha minha, ou para um dos meus netos, ou para um dos meus primos, ou para um dos meus tios, ou seja quem for, uma camisola, se eu disser, gostava de ter uma camisola do clube YZOV, é um preço simpático, achas que me vão cobrar a camisola se eu pedir a alguém que seja da estrutura de qualquer clube? É evidente que o senhor pode estar com a melhor das intenções, mas por razões objetivas e que se confirmaram, o Benfica não recebeu absolutamente nada pelos bilhetes. Paulinho, o que é que tu achas? Deixa só dizer uma coisa. Este é o pior exemplo que podias ter dado. Se pedes uma camisola, não estás em Madrid. Espera aí só um segundo. Com um preço agradável. Espera aí só um segundo. Eu consigo, não fazes a análise às tuas questões, não fazes às minhas, nem qual o pior exemplo. Eu dou os... Tu sabes que há uma coisa que me tem norteado ao longo desta vida toda, é que eu respondo por aquilo que eu digo. Está claríssimo, Zé. Respondo por aquilo que eu digo. Portanto, eu dei esta opinião para caricaturar, para explicar que aconteceu aquilo, porque é que o senhor Luciano da APAF não foi... Mas há muita gente que pensa como eu, que ele se devia ter demitido, porque isto revela algumas situações que prefiguram alguma promiscuidade. Pode revelar aqui alguma subserviência, não é? Um tipo que tem uma posição de... Um tipo, com todo o respeito, não é? Um homem que tem uma posição de relevo, que está à frente de uma instituição, ainda para mais relacionada com a arbitragem, que pede bilhetes a pagar, a um homem para como pagar, Paulo não é? Gonçalves, não é? Mas lá, que eram pessoas mais idosas da terra dele, não é? Que eram 50 Eram. 50 ou 52 bilhetes. 50 bilhetinhos, 50. Mas não se está a meter a jeito, Paulinho? Tem contacto.
Isto é igual, foi o Benfica, podia ser o Sporting ou o Porto. Não, aí não vejo gravidade. Uma coisa é, pá, podes mudar 50 bilhetes de borla para as pessoas. Aí, pá. Bom, agora, ainda em relação aqui a Paulo Gonçalves. Paulo Gonçalves, nestes mails que têm vindo a público, é o denominador comum de todos estes mails. Ele aparece sempre envolvido nos mails. E depois tem um percurso que já passou pelo Boa Vista, já teve ligações ao Porto, há aqui uma questão... esteve para entrar na Liga, não é? Portanto, é um homem que se mexe muito bem na estrutura do futebol português. Há aqui uma situação que é preciso referir em relação ao Sr. Dr. Paulo Gonçalves. Nunca falei com o Sr. Dr. Paulo Gonçalves, só o conheço de nome e da importância que tem tido e teve em 2 clubes onde passou menos num, que foi aquele onde começou, que foi no Futebol Clube do Porto. E a informação que eu recolhi hoje, que é que eu reputo de completamente verdadeira, fidedigna, sem ponta de mácula, porque eu não venho aqui vender gato por lebre, foi que o Sr. Dr. Paulo Gonçalves, quando saiu do Futebol Clube do Porto, saiu num desaguisado ou com desavenças com o Sr. Dr. Adelino Caldeira, mas quem o empurrou das antas para fora foi Antero Henrique. Foi Antero Henrique porque percebeu que o Dr. Paulo Gonçalves é uma pessoa me dizem que é extraordinariamente organizada, que é um grande profissional, que faz tudo muito bem feito, que não deixa de fazer nada. E a partir desse dia, o Dr. Paulo Gonçalves também me dizem que era portista, e não sei se continua a ser, mas isso não interessa para o caso, porque ele é um profissional hoje do futebol. A partir do dia em que entrou no Boa Vista, as coisas começaram a correr mal. E aumentaram quando José Veiga, e bem, viu que estava ali um profissional, o Dr. Paulo Gonçalves, saiu em 1999 do Futebol Clube do Porto e foi para o Boa Vista. Foi para diretor-geral da SAD do Boa Vista e teve uma importância extraordinária no título conquistado pelos boavisteiros. Mas depois o Sr. José Veiga, e bem, trouxe-o para o Benfica. A exemplo do que aconteceu também com o Sr. Dr. Soares de Oliveira, que também, na altura, chegou ao Benfica em 2007. Em 2006, 2007. E, portanto, foi durante este tempo todo, eu sei do que é que estou a falar, nesta guerra Benfica Futebol Clube do Porto, e olhando ali para uma questão que disseram ainda há pouco, e com o Paulo também não concorda comigo, achas que é possível a Liga continuar a existir, esta Liga, com os 3 grandes a digladiarem-se? Propostas daqui, propostas dali, e hipótese de corrupção, ataque ao diretor-geral, ao assessor jurídico. É possível esta Liga? Eu acho que não é possível, mas pronto. Mas só para dar um exemplo forte das relações complicadas, difíceis, extremadas entre o Futebol Clube do Porto e o Dr. Paulo Gonçalves, tem a ver com um episódio que remonta à parte final de uma Assembleia Geral da Liga de 2008 e que depois motivou aqui uma queixa no Tribunal Criminal do Porto, em que o Dr. Paulo Gonçalves disse: o Antero Henrique ameaçou-me no final da Assembleia, estiquei o braço para o cumprimentar, mas ele puxou-me o pulso e sussurrou-me ao ouvido: se voltasse a falar no calor da noite, esperava por mim e dava-me um estalo. Esta notícia é de 19 de outubro de 2013 e vem no Jornal Record. O Jornal Record vem no Jornal Record. O que quer dizer, portanto, que o Futebol Clube do Porto, e eu espero que fazendo este serviço público, ou diretamente no Porto Canal, ou através das instâncias da Justiça, divulguem, na verdade, como é que... Porque o juiz, se chegar a essa situação, o juiz vai perguntar onde é que os senhores arranjaram os e-mails. Mostra lá se os e-mails são verdadeiros. E se confirmar tudo aquilo... Neste momento é uma inevitabilidade que chegue, não é? Claro. À partida, nós vamos saber que um dos alvos preferenciais do Futebol Clube do Porto, por causa do passado, porque aos portistas, daquilo que eu sei, não estou a falar de futebolistas, estou a falar de outras pessoas, lhes dói muito todos aqueles que trocam o estádio, neste caso o Estádio do Dragão, pelo Estádio da Luz. E, portanto, o Dr. Paulo Gonçalves era de há muito tempo um alvo. Agora, volto a repetir, sendo estes mails verdadeiros, isto vai dar aqui pano para mangas. Só mais uma coisa em relação ao Dr. Paulo Gonçalves, que muito me surpreendeu, porque eu andei a fazer uma pesquisa durante a tarde, à procura de mais documentos. Posso dizer que o nome completo do Sr. Dr. Paulo Gonçalves é Paulo Casimiro de Jesus Leite Gonçalves, 42 anos, advogado, participação na Constituição da SAD do Futebol Clube do Porto, e vi num blog do Benfica, creio que o ser benfiquista, uma notícia de 2003 em que achei piada, em que havia
uma pessoa consciente do Benfica, que ficava admirado por ter sido um advogado que tinha trabalhado no Futebol Clube do Porto, que ia liderar o departamento jurídico na altura do apito dourado. E, portanto, até alguns benfiquistas que neste momento, não são alguns daqueles que insultaram Pedro Guerra, porque com o volume da situação, o Benfica de bem, tem todas as razões para estar preocupado por estar a ver o seu nome envolvido nestas questões. E então, se o iceberg continuar a crescer, nós vamos ter aqui pano para mangas durante muito tempo. E é por isso que eu acho que, como escrevia hoje também o nosso diretor, e ontem o António Magalhães, o nosso diretor, o Otávio Ribeiro, e ontem o António Magalhães do Record, isto tem que ser um processo célere. Isto não pode ficar a adiar-se, como, por exemplo, já, só para, sem querer estar a dar cabo do teu alinhamento, esta história do cigarro eletrónico, que ainda não está resolvido o problema do túnel de Alvalade, e já fizeram uma história que é uma vergonha, que é um insulto ao Sporting. Claro. Portanto, já vamos falar sobre isso mais à frente nesta Liga de Ouro. Paulinho, nós na semana passada falámos deste caso e, enfim, admitimos a possibilidade de isto ser um dos casos mais graves do futebol português, uma espécie de um apito dourado, versão apito encarnado. Ao longo desta semana, achas que realmente isto pode ser um caso, de facto, dos mais graves no futebol português? Sim, e a estratégia do Porto... A pergunta que eu fiz ontem, ao ouvir atentamente... Só fazer aqui uma pequena retificação ainda com a história dos bilhetes. É verdade, o José Calado ajudou-me agora, os bilhetes foram pedidos portanto, o pedido dos bilhetes foram feitos à doutora Ana Paula Godinho, que depois é que encaminhou para o doutor Paulo Gonçalves. Só isso. Paulinho. Enquanto há camisolas, é assim, se quiseres uma camisola com um preço não quero, correio não Atlético de Madrid, eu consigo. Não quero. Não quero, vamos ao balneário? Não quero. Todo o material desportivo que eu uso, e que eu uso em casa, não uso aqui, porque aqui ficaria horrível, é tudo comprado em todas as lojas, com fatura. Meu querido Zé. Porque não quero que há confusões. Eu sei como é que isto anda. Agora, Paulinho, o que é que tu achas disto? Destes desenvolvimentos que ocorreram da semana passada para hoje? Nomeadamente com esta implicação. Ontem a ver atentamente o programa do Porto Canal e as acusações que fizeram a estratégia do Benfica. Porque é que começaram a semana passada com o Pedro Guerra? Ontem já me mete o Presidente e o Paulo Gonçalves, não é? E mais. E o que pode vir, não é? E o que pode vir, por isso lá, mais que nada. Eu acho que o Campeonato Português, não é? O próximo... A partir daí não pode ser... Não pode começar sem isto estar resolvido, não é? Vamos ver onde é que isto vai parar. Como amante do futebol, como ex-jogador do Benfica, também do Porto, do Sporting, preocupa-me. Quer dizer, mas enfim, esta troca de mails, não é? E este alegado esquema de corrupção que envolve o Benfica e alguns árbitros que trabalharão em conjunto para beneficiar o Benfica. Nós daqui a pouco já vamos ver lances concretos que envolvem alguns destes árbitros, onde claramente se percebe que o Benfica foi beneficiado. Já vamos ver pelo menos 2 lances cruciais que também foram já denunciados. Mas o que eu te digo é, Paulinho, tu como jogador alguma vez sentiste... Ainda bem que falas disso, traga aqui o cardápio desta época de um árbitro que não está naquela lista, que também é dos bons. Já vamos a isso. Já vamos a isso. Agora, Paulinho, tu como jogador alguma vez sentiste num jogo eu vou... em Portugal, ou sem ser em Portugal, que eras uma espécie de um fantoche e que por muito que fizesses, depois existia alguém que alterava o resultado daquilo que tu e os teus companheiros estavam a fazer no campo? Alguma vez sentiste um fantoche por causa de, enfim, decisões dos árbitros em que o campo estava inclinado? O apitorado, não é? Claro que fui, quando era jogador do Porto, fui a vários jogos, não é? Especialmente depois fui ver várias vezes os lances, foi um Académica Futebol do Porto, não é? Onde houve 2 penaltis sobre mim e não foram. O primeiro não sabia, por isso só consigo ver que não é na terceira repetição, por isso para o árbitro também era muito difícil, não é? Porque eu até, no momento até eu fiquei com dúvida. Mas quando saiu este caso do Pitorado, deixa lá ver se... E o segundo, também que é no último minuto, que estava um nevoeiro tremendo, o árbitro estava no meio campo, eu mando um mergulho e o árbitro marca penalti, né? Ganhámos 2-1. Mas por muito que visse as imagens... Diz lá quem era o árbitro.
É fácil ver-se, é que aquele jogo ganhou o Porto 3-2 ou 2-1, 2-1. Mas não sabes quem é que era o árbitro? Diz lá. E na história do Campeonato Português, Raul Ribeiro, de seu Sim, nome. recordava, sim. Era uma careca. Careca, sim, claro. Era do tempo do Dom Mendes, outro bom. Esse foi o jogo que eu fui. É normal, pá. Estava feito, não estava feito, né? Mas vendo as repetições, viste naquele jogo, pá, era 85, 86, acho eu. O apitolado é muito mais tarde, depois aquela equipa também era enorme, né? Mas ficas sempre naquela, quando é descarado, pá, será que há alguma coisa aqui por trás? Tu ainda não... Por detrás disto, né? Por isso eu lá, não sei, acho que os jogadores do Benfica talvez estejam a pensar também como eu pensei há uns anos atrás. Né? Eu daqui a pouco já te vou perguntar, já te vou pedir uma reação às declarações de Pedro Guerra em relação a esta questão que tu ainda não tiveste a oportunidade de comentar. Para já fazermos uma curtíssima pausa neste ligador. Até já. Olhamos agora neste ligador para os lances polémicos apresentados ontem pelo Porto. Lances em que estão envolvidos alguns dos árbitros ligados a este alegado escândalo de corrupção. Vamos ao primeiro lance. É um lance da época 2013-2014. Uma grande penalidade assinalada fora da grande área que prejudicou o Porto. Uma decisão tomada pelo árbitro Rui Silva. Este é o primeiro lance. O segundo lance polémico ocorreu na época 2015-2016, no jogo entre o Paços de Ferreira e o Benfica, num penalti assinalado sobre Jonas, do árbitro Jorge Ferreira, a favor da equipa encarnada. Ora, Paulinho Futre, na condição de jogador de futebol. Eu fazia melhor, não é? O meu amigo que conseguia sacar assim os penaltis melhor. Isto que nós vimos aqui são lances em que... Especialmente o primeiro, não é? O primeiro, para mim, é mais grave que o segundo, não é? Este aqui, isto estamos a ver, não é? Porque vê-se claramente que é fora, não é? Isto são penaltis arrancados a ferros? Isto aqui é gravíssimo, não é? Este aqui é um erro grave, muito grave, não é? E o segundo, não é? E o segundo, vês que ele salta, mas há ali depois um pequeno toque, não é? Se vemos bem no lance, não é? Não é penalti, claro, não é? Mas o Jonas enganou. Então é o homem, o Sr. Jorge Ferreira. Mas há um lance aqui. Vê lá onde é que ele está, vê lá onde é que está o Sr. Jorge Ferreira. Vê lá. Olha o pé direito, o pé esquerdo do Jonas. Está bem, Paulo, está bem. Há ali um pequeno toque. Mas já vem no ar, não é? Quem é que força o toque? Sou eu? Não, o Jonas, estou a dizer, é o Jonas que engana. Vê lá o pé esquerdo. Ali, o pé esquerdo ali do Jonas, não é? Toca na canela do... Eu que sou uma pessoa que não é penalti, Zé. Mas... Eu acho que há... Portanto, para ti não é penalti em nenhum dos lances, mas o segundo é menos escandaloso que o primeiro. O segundo lance é menos escandaloso que o primeiro. Porque há aquele pequeno toque que faz muito pelo Jonas, não é? Aquele toque que ele vai direito à canela do jogador, não é? Vemos aqui agora, a ver se conseguimos baixar ou tirar ali, aqui. Não é na outra imagem. De frente. Aqui. Vê o pé esquerdo do Jonas ali, na canela, ali. Só na canela. Samuel Freitas, o que é que tu achas desses dois lances? Olha, dizer que o senhor Rui Silva, que foi o árbitro que... Do primeiro que o único jogo que arbitrou dos grandes na época 2013-2014 foi aquele que estourou o Futebol Clube do Porto, que terminou empatado 2-2. Foi despromovido no final dessa época, porque não tinha... Eu não tenho nada de particular contra os árbitros. Eu também há pessoas que acham que eu sou um péssimo jornalista e têm toda a razão para o achar. Agora, o senhor Jorge Ferreira, que marcou aquele penalti escandaloso contra o Paços de Ferreira, porque o Jonas fez o papel dele. Mas o árbitro estava mesmo ali a 2 metros ou 3 e não tem nada que marcar a grande penalidade. Para mim, o que me deixa surpreendido, porque isto é da época passada. Este jogo é da época passada. E o Sr. Jorge Ferreira na época passada... E o outro, desculpa, e o outro? O outro é da época 2013. O outro é 2013-2014. Aí é o Porto campeão, não é? Não, é o primeiro ano... É o primeiro ano do Tetra. É o primeiro ano do Tetra. É o primeiro ano do Tetra. Esta decisão deste penalti é da época passada. E na época passada, o Sr. Jorge Ferreira ficou em 5º lugar no final da época. 5º. Este ano foi despromovido. O que quer dizer que não pode ter tido uma boa nota neste jogo.
Mas que se fosse o Futebol Clube do Porto ou o Sporting ou o Clube a ser beneficiado... Estes dois lances que foram apresentados ontem também pelo Futebol Clube do Porto é a prova de que estes dois lances são o fumo do fogo que o Futebol Clube do Porto denuncia? Eu queria te falar, sabes porquê? Porque há um árbitro que vem chorar para o Facebook, que põe lá coisas que são disparatadas e depois tem que vir emendar a mão, que é um árbitro que eu acho que há um conflito de interesses grande que se chama Hugo Miguel, que não pode, na minha opinião, apesar da comissão de inquérito da Liga, a anterior, não a atual, porque entretanto mudou a líder. Eu acho que há um conflito de interesse entre um árbitro que é árbitro profissional e tem, mesmo que seja só um showroom de material desportivo que equipa algumas equipas dos campeonatos profissionais, acho que há aqui um conflito de interesses. Ou está na venda do material desportivo, claro, ou está na arbitragem profissional. Mas está fora deste e, portanto, lote, não é? eu acho que isto pode ser aquilo que o Futebol Clube do Porto quiser. O senhor Hugo Miguel, que eu tenho aqui o cadastro dele a época toda, olhando para as opiniões... Mas o Miguel não está envolvido Não, mas é só para te dizer que marcou 4 grandes penalidades, mas deixou 7 por assinalar. Só no famoso Sporting Clube de Braga, Futebol Clube do Porto, em que foi expulso o Brahimi e que evitou a despromoção daquele senhor Tiago Antunes, que mentiu, dizendo que o Brahimi encostou a cabeça e é mentira, não é verdade. Só nesse jogo deixou 2 penaltis para marcar a favor do Futebol Clube do Porto. E, portanto, deixa-me lá só dizer aqui uma coisa, meu querido amigo. São estes 7 ou 8 árbitros, mas portanto, eu acho que aquilo que o Futebol Clube do Porto agarrou nestas 2 imagens, que eram aquelas, como se costuma dizer, que estavam mais à mão, mas também houve outras decisões que foram bem tomadas. Eu não acho que seja isto. O que eu acho que deixa o Futebol Clube do Porto, se quiseres, indignado, é com algumas pessoas que aparecem neste puzzle como sendo alguém que influencia, que é concretamente o Sr. Adão Mendes, que era conhecido pelo árbitro vermelho. Eu até devo dizer aqui uma coisa, que não sei se já aconteceu, se não, porque diz aqui claramente que este senhor tinha uma ligação ao Partido Comunista Português. E não sei também sindicalista de Braga. Sim, eu não sei se ainda terá. Do têxtil de Braga. Eu não sei se ainda terá, porque se há coisa, e eu sei do que é que estou a falar, que o PCP defende a integridade, a honestidade e todos aqueles valores que marcam a diferença, ou que procuram marcar a diferença. Portanto, um indivíduo que aparece aqui neste puzzle como sendo alguém que... Mas tu dizes que ele era árbitro vermelho porquê? Por ser do Partido Comunista Português ou por ser do Benfica? Por ser do Partido... Não, que ele diz que é do Vitória de Guimarães, que é adepto do Vitória de Guimarães. Não, é por ser do PCP e da... E foi concorrente, cabeça de lista da CDU à junta de Ronfe. Isto não lhe fica mal, está tudo ok. Agora, uma pessoa que tem estas práticas, que julga que influencia e que aparece neste cenário, como prova novos e-mails, a serem verdadeiros, que é uma pessoa que influencia, que pede... Como é que é possível, na época de 2013 ou 2014, já não sei, que o Francisco Jota Marques revelou, este senhor fez um pedido ao Dr. Paulo Gonçalves para falar com alguém que manda, que eu presumo que seja o responsável da arbitragem da altura, que é o Sr. Vítor Pereira, para melhorar a nota do filho. Ao árbitro Manuel Mota, porque tinha marcado um penalti na Madeira e que o delegado de lá tinha dito que era mau, mas afinal o penalti foi bem. Mas o que é isto? Isto não é promiscuidade? Isto não é um conflito de interesses total? Claro que é. Claro que é. Paulinho, isto a ser verdade é uma pouca vergonha, não é? Eu fui ver este penalti e tinha razão lá o delegado da Madeira, não é? Não é penalti, não é? Havia 4-0, depois marcou o penalti que não... Mas isto não foi nesta época passada, não foi esta época? Não, foi em 2014, 2015. Todos estes números que começaram a ser divulgados pelo Porto, isto a ser verdade é uma pouca vergonha, não é? É uma vergonha, não é? É mesmo, é um caos total. Não, há aqui uma outra coisa. Agora deixa-me só uma coisa. Posso dizer aqui só mais uma coisa. Perante a gravidade destas acusações, Luís Filipe Vieira não devia já ele próprio ter dado a cara, ou não? O presidente do Benfica já emitiu 2 comunicados a dizer que há pirataria, que houve sonegação, foram sonegados documentos que são do foro interno do Sport Lisboa Benfica, que os meios foram adulterados. Eu acho que neste momento o Benfica... A questão para mim é muito prática. Se o Benfica vier falar destas questões... Mas quer dizer, passará pela cabeça de alguém que o diretor de comunicação do Porto lança estes e-mails? É verdade que não os mostrou ontem, não é? Ontem não os mostrou, a leitura mas passa pela cabeça de alguém que... A leitura que eu faço... Que isto não seja verdade, a leitura que eu faço, João, é que o Benfica neste momento está à espera
que a Procuradoria-Geral da República, que o Ministério Público avancem e provem se é verdade ou se é mentira. Porque há aqui uma questão que é importante dizer. Eu não sei se isso vai acontecer, porque também não aconteceu no apito dourado, mas o artigo 56º, 65º, perdão, do Regulamento Disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol aponta que para situações deste tipo, o clube, Caso sejam provadas, caso sejam provadas, o clube deixa de divisão. E agora nós perguntamos... Mas e isso é um risco que o Benfica corre. É um risco que o Se Benfica isto for provado. Agora não sei se vai acontecer, se isto for provado, porque também no passado o Futebol Clube do Porto também teve à porta, quem desceu foi o Boa Vista, teve ali à porta... O Boa Vista desceu pelo... Julgo, não estou a cometer nenhum disparate. Vamos ver agora aqui a posição do Sporting. Nuno Saraiva, diretor de comunicação do Sporting. São declarações feitas agora mesmo ao jornal Record, que diz que 4 títulos do Benfica devem ser retirados com base neste alegado esquema de corrupção denunciado pelo Futebol Clube do Porto e diz mais, e passo a citar, se tudo se comprovar, digo uma coisa muito simples, diz o diretor de comunicação do Sporting, Nuno Saraiva, isto não pode continuar e o regulamento tem de ser cumprido, justamente o regulamento que tu estavas a falar. E o regulamento é muito claro no seu ponto 65. Um clube que direta ou indiretamente exerça ou abuse da sua influência real ou suposta, com o fim de obter comportamento ou decisão destinados a modificar ou a falsear a veracidade e a autenticidade de documentos, procedimentos e deliberações, assim como o resultado ou desenvolvimento regular dos jogos das competições desportivas, será punido com a sanção de descida de divisão e, acessoriamente, com a sanção de uma multa importante a fixar entre... Enfim, isto agora já são detalhes. Portanto, caso tudo isto se prove, este se é extremamente importante, se tudo isto se prove, o Benfica arrisca-se a descer de divisão. Agora, isto é o que diz a letra da lei. Agora, se vai acontecer ou não, isso é uma questão para a posterior agora. É preciso provar tudo isto, não é? É preciso provar tudo isto. É preciso provar tudo Mas isto. o Sporting tem razão em fazer O Sporting está-se a agarrar este pedido à letra da lei do 65º artigo do Regulamento Disciplinar, que é aquilo que eu tenho ali, que fui ler e que, na verdade, a confirmar todas estas situações, o Benfica, na verdade, está perante uma situação extremamente complicada. Agora, perguntas-me tu, isso vai acontecer? Não sei. Não faço ideia. Essa é uma questão para a justiça desportiva e civil de decidirem. Mas tu admites que isso possa ser verdade? O Benfica poderá vir a descer de divisão por causa deste Queres caso? saber a minha opinião sincera? Acho que não. Paulinho, o que é que tu achas? Havia uma revolução em Portugal. Paulinho, o que é que tu achas? Acho que não. Com o que já vimos... É impensável o Benfica descer de divisão por causa disto? Vimos cá aí tráfico de influências, pode ser? Como é que se diz Também aqui? é uma das coisas que diz o regulamento. Tráfico de influências, não é? Mas não se vê... Isto é, pelo que vimos até agora, não é? Isso, os meios são verdade. São verdadeiros. Isto é, comprarem algum árbitro, isto é, corromper algum árbitro para... Agora, que há aí já algum tráfico de influência, isto sem dúvida, não é? Se são verdade, não é? Agora, tu achas que o Presidente do Benfica, Paulinho, eu perguntei isso ao Zé Manuel Freitas, achas que o Presidente do Benfica já deveria ter vindo dar a cara? Eu acho que não... eu pensava... Até agora falou o Pedro Guerra, não é? Que diz que não se lembra de nada, mas que também já vamos falar sobre isso. Pela gravidade do e há tema... dois comunicados do Benfica, não é? Pelo menos 2 comunicados do Benfica. Sim, mas o Luís Filipe Vieira ainda não falou. Eu acho que para este comunicado, ao silêncio, tinha que dar a cara, não é? Isto tinha que dar uma conferência de imprensa... Já Manuel Freitas, partindo do princípio que estou convencido que o Luís, mais tarde ou mais cedo, terá de ser obrigado a falar. Tem que dar a cara. Eu acho que não vai falar. Eu acho que não vai falar e devo confessar que estivesse no lugar do Presidente do Benfica fazer o que ele está a fazer. Está a gerir bem o silêncio. Porque tem que vir as entidades, o Ministério Público e a Procuradoria-Geral da República é que vão dizer se é verdade ou mentira depois. Então tem que... Porque até há uma questão aqui que eu já ouvi falar e ser comentada. O Ministério Público diz que está a investigar, não é? A questão, João, está nas mãos do já que o Paulo vai falar disso, mas deixa-me só dar aqui um laminé sobre a situação do Sr. Pedro Guerra. Muita gente diz que o Benfica o devia... Não, o Benfica, não. O que o Benfica... Acho eu, aquilo que o Benfica esperava, era que o Sr. Pedro Guerra
perante o cenário se tivesse demitido. Mas neste momento... Já vamos ver se ele eventualmente terá neste momento a fazer isso ou não. Agora temos que fazer uma curtíssima pausa. Paulinho, desculpa, temos que fazer uma curtíssima pausa. A seguir vamos continuar a analisar a reação de Pedro Guerra a este caso. Até já. Ora, continuamos neste ligador a analisar toda esta polémica denunciada pelo Futebol Clube do Porto, um alegado esquema que envolve o Benfica e alguns árbitros que supostamente têm um papel determinante a beneficiar o Benfica em algum tipo de jogos. Ontem, curiosamente, José Manuel Freitas, o Porto não falou em corrupção, mas o que está implícito aqui é ou uma imensa promiscuidade ou, eventualmente, mesmo até algum caso de corrupção. Não é? Eu percebo que o Futebol Clube do Porto também não queira participar Mas nessa... ontem o Porto deixou cair a corrupção, não é? Deixou cair a palavra corrupção. Eu acho que a semana passada... Eu acho que penso eu, não é? Há aqui uma... Eu acho que há aqui tráfico de influências, promiscuidade, há aqui algumas situações que prefiguram algumas questões que são caras a quem aposta no jogo limpo. Agora, estávamos aqui a falar ainda do presidente do Benfica, que tu estavas a dizer, ainda antes do intervalo, que Luís Filipe Vieira está a gerir bem o silêncio e que admites que não irá falar? Não, eu aquilo que te quero dizer é muito prático. Repara este cenário, Zé, o Porto vai fazer isto enlumbrando, não é? Sim. Agora vamos ter o desenvolvimento dos novos capítulos semana a semana. Então deixa-me lá dar-te a Até quando é que então deixa-me lá dar-te a minha pode opinião. aguentar sem dar a cara Deixa-me lá dar-te a minha opinião. Eu admitia que o presidente do Benfica falasse se o presidente do Futebol Clube do Porto também falasse. O Futebol Clube do Porto está, através do canal de televisão, onde tem uma participação, é assim, não é? O Porto Canal, uma participação do Futebol Clube do Porto, através do seu operacional e operativo ex-jornalista que é o Francisco J. Marques, na sua condição de dirigente reconhecido pela Liga de Clubes e diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto, tem passado todas estas mensagens e, portanto é um agente desportivo, isso é extremamente importante, é um detalhe extremamente importante claro, que pode ser definido eventualmente. Claro, se isto é tudo para o torto, quem vai apanhar a maior pancada, se isto der tudo para o torto, se não se confirmar nada, se isto não for considerada promiscuidade, tráfico de influências, essas questões todas que poderiam levar o Benfica a perder os títulos ou a descer a divisão, se isto não se provar, o Futebol Clube do Porto vai ser altamente penalizado, mas quem vai levar a maior pancada é o Francisco J. Marques. E, portanto, a minha posição... Eu, se estivesse... E o Benfica avançou já com processos contra todos, já anunciou, não é? Contra a SAD, contra Pinto da Costa, contra o diretor de comunicação, contra o Porto Canal, não é? O Sport Lisboa e Benfica já emitiu 2 comunicados dizendo, argumentando aquelas questões todas que nós já falámos aqui, que é pirataria, que é roubo de documentos que são da sua pertença, enfim, tudo isso. E eu interpreto, mas posso estar aqui a fazer... já que temos falado aqui de padres, de missas, posso estar a fazer o papel de anjinho, que é o melhor para mim. Acho que interpreto bem o silêncio do presidente do Benfica, que é do estilo que não deve, não teme. Para que é que se vai estar está à espera, como eu estaria, se estivesse na posição dele, como eu estaria, à espera de ver o que é que as instâncias, Conselho de Disciplina e Ministério Público vão dizer sobre esta questão. E quase que posso arriscar aqui o meu pescoço dizendo que o presidente do Benfica não vai emitir qualquer opinião sobre esta situação. A não ser que seja um mail, de facto, com uma gravidade, enfim, que é evidente, pela cabeça, e mesmo assim, mas tinha que ser uma coisa, porque o senhor ex-presidente da Liga de Clubes já veio dizer que o mail foi truncado, que não era bem aquilo, que o próprio presidente do Benfica... aquilo aconteceu porque o Luís Filipe Vieira, à época, considerava que era muito perseguido pela Liga, não sei quê, essas coisas todas. E, portanto, acho que para já, até ver, nada de extraordinário, devo-te dizer. Eu acho que para enroupar toda esta questão, toda esta divergência, atiraram com o nome do presidente do Benfica, mas devo-te confessar que daquilo que ouvi ontem não vejo ali nada de tão extraordinário. Mas, se calhar, sou eu lá está, que sou fazer o papel de anjinho. Paulinho, diz. Eu acho que o primeiro comunicado que fizeram espetacular foi a semana passada. Neste, ou era silêncio total, ou então o comunicado que faz o Benfica, acho que o Luís tinha que sair e dizer as mesmas palavras. Não é? Agora, para tranquilizar, uma coisa é o comunicado, outra coisa é dar a parecer. Meus amigos benfiquistas, tranquilos,
isto é um crime, não sei o quê. Vamos ao Pedro Guerra. Tu ainda não Falsearam comentaste o Pedro Guerra. As declarações do Pedro Guerra acerca deste caso, que diz que, portanto, não nega, mas diz que não se lembra de ter trocado os mails com Bom, antes de ir aí, né, eu vi o programa na segunda-feira e o Zé... Com a participação especial do meu querido amigo Zé, do Zé Manuel Freitas. que a primeira frase que diz é logo, pá, o descontente, pá, que estava... Amnésia sim, ingratidão não. Foi isso que eu disse. Sim. Não, porque eu fico agradecido aos outros sítios onde trabalhei. Em alguns cruzei-me contigo. E eu chego aqui é porque fiz alguma coisa de bem noutros sítios. Eu acho que é muito mau cuspir no prato. Fiquei estupefacto porque tive uma boa relação com o Pedro Guerra, não é? Enquanto esteve aqui, ir contra a CMTV, especialmente quanto ao programa de segunda-feira, não é? Porque não podemos esquecer que o programa que ele foi, o prolongamento, já existe há muitos anos. Não sei se há mais de 10, 15 anos. É? Há uns Não quantos. faço ideia, não faço. Já está aí há muitos anos, não é? E o PRI começou há uns meses, não é? Pá, o prolongamento estava aqui, hoje já estamos aqui, não é? Nem há um ano começou, Pá, sim. nem há um ano temos meses. Por isso, Pedro, com o que fizeste agora, né, que a tua credibilidade aqui um bocadinho, estou convencido que para o ano, eu pensava que em 2 anos o PRI já estava cá em cima, não? Mas não, para o próximo ano o PRI já está cá em cima. E daqui dar os parabéns ao grande trabalho que está a fazer o mestre, não é? José Carlos Castro, ao André, ao Paulo, ao Nuno, ultimamente ao Carlos, também ao Zé. O Zé de vez em quando colabora. Estreou-se ali para uma participação trabalho especial. pelo PRI e para o ano já somos líderes. Porque eu sou um homem de equipa e, mais do que os comentários que eu sou um ex-jogador do Benfica. Pá. E o melhor jogo da minha carreira que fiz foi no Benfica. Pá. E as declarações que faz o Pedro Guerra, pá, como é que pode deixar o Benfica tão mal? Achas que Pedro Guerra tem condições para continuar no Benfica ou já deveria ter saído? Eu acho que, Ou vai ter eu acho que a grande resposta deu-lhe, não é? Um comentador e vice-presidente do Benfica, ex-vice-presidente do Benfica. Antes disso, o Sr. António Simões. Antes disso, convém falar do Sr. António Simões. Já falei aqui no sábado. Portanto, o Rui Gomes da Silva convidou Pedro Guerra a sair, entre aspas, de certa forma. Eu demitia-me. Se fosse com ele, demitia-se, não é? Por isso eu acho. E digo-te mais, há um programa que eu vejo aqui sempre, que não falho, que é à quinta-feira. Porque o painel de quinta-feira é espetacular, não é? E é um programa que eu aprendo muito com eles, não é? E viu, na quinta-feira, vejo. Por isso, eu nunca perguntei ao meu querido amigo, que tenho uma grande admiração por ele, porque entende muito disto de futebol, que é o meu querido amigo Carlos Janela. Quando saiu o tema da cartilha, nunca lhe perguntei, não é? Porque sou amigo dele, é verdade, é mentira. Mas penso que a mensagem que ele deixou na quinta-feira aqui, quando ele diz, estou a falar do e-mail, a Dom Mendes, Pedro Guerra, na quinta-feira, antes das declarações do Pedro Guerra. Isto foi 3 meses depois do Porto ter ganho o bicampeonato. Eu quando vi, bom, isto é o que vai dizer o Pedro Guerra no domingo, ou quando aparecesse, não é? Porque é perfeita a mensagem, não é? Eu pensava que o Pedro Guerra ia dizer... Mas o que é que tu achas da história do esquecimento, não é? O que é que tu achas? Horrível. Pá, o Pedro que esteve aqui connosco, pá, um gajo daqui é o número 1, não é? Tem resposta para tudo. Pá. Ou diz que é mentira. Admito que pode ter escrito, não é? Ele não diz que é mentira, não é? Dizer que não se lembra, ou não é? diz que é mentira, não. Pá, não. E depois, olha, já amanhã sai cá para fora, pá, olha, esqueci-me. Mas lembrava-se onde é que conheceu Agora, ou então eu pensava que ele ia. Não. Olha lá, eu conheço esta pessoa, pá, mas o Benfica tinha sido campeão, bicampeão, pá, estava a tentar proteger o Benfica, a ver quem é que está-nos a prejudicar, qualquer coisa assim, como disse o Janela, não é? João, isto disse o Janela na quinta-feira. Eu pensava que ele ia por esta linha. Não me recordo. Pá, isto, horrível. Acho que foi um favor que ele fez pessimamente ao Benfica, não é? Tudo menos isto, não é? E por isso a leitura que eu faço, o Benfica não tem nada que dispensar Pedro Guerra, porque isso ia abrir o flanco, acho eu. Ia dar... Mas eu acho que neste momento o Pedro Guerra... Eu nem queria estar muito a falar do senhor, porque acho que neste momento é Aquelas apenas... declarações de Luís Filipe Vieira na Assembleia Geral na sexta-feira, não vamos comentar o que fez o Pedro Guerra. Sim. Aquilo não é um tirar de tapete ao... Não, o Pedro Guerra, eu percebo, ele está numa situação... Eu não queria estar muito a falar Foi dito pelo Presidente do Benfica e não pedido da Assembleia Geral, pouco tempo depois... Deixa-me lá dizer, eu não queria estar muito a falar do senhor, porque ele disse... Do escândalo ter arrebentado. Ele disse
no domingo à noite, que queria agradecer muito à publicidade que a CMTV lhe tem feito. E eu não lhe quero fazer publicidade absolutamente nenhuma, porque também não quer que me façam a mim. E então publicidade destas é que nem sonhar. Mas há uma coisa que eu faria. Eu, se estivesse envolvido numa situação deste, e vamos admitir, entre comas, tudo figurado com o telespectador, que era eu que tinha metido os pés pelas mãos, foi aquilo que aconteceu ao comentador do Benfica e diretor de conteúdos da Benfica TV, ou da BTV, foi meter os pés pelas mãos no domingo à noite. Imagine-se que era eu que tinha trocado os e-mails com o Sr. Adão Mendes. Depois daquilo que aconteceu nas 24, 48 horas seguintes, e depois desta frase do presidente do Sport Lisboa Benfica, eu, em sentido figurado, volto a dizê-lo, se estivesse no lugar deles, foi um prazer enorme ter trabalhado nesta casa até qualquer dia. Isto fazia o Rui Gomes da Silva, não é? Claro, fazia toda a gente. Ele pode lá, se dá a cara, pode ir com tudo, menos com o não me recordo, não é? Zé, pá, não. Ou é mentira, ou tem de dizer, pá, olha, conheci o homem ali, mas o Benfica, o Porto tinha sido bicampeão, o que é que estão a pensar, o que é isto é uma vergonha. Agora, dizer, não me recordo. Pá, eu acho que isto é uma... tudo menos isto, não é? Oh, Paulo, mas... Para um comunicador como ele, não é? Oh, Paulo, o quadro atual diz-me que agora a situação é outra. A confirmarem-se também estes e-mails, sim, a situação é outra. Claro. Passou para outro patamar. Zé, ontem pá, ficou... Eu acho que nasceu outra figura dentro do mundo do futebol, Zé. João, nasceu outra figura. Que figura é essa, Paulinho? Penso eu, pá, com as influências que está aqui, é o empresário do árbitro. Eu não sei quanto tinha ganho aos árbitros, mas acho que o Internacional já ganha bom dinheiro, não ganha? Mas qual é o empresário? As figuras, né? O que eu vejo aqui, pá, mete o meu, eu estava a falar do Adão Mendes. Grande Paulo Futre, grande Paulo Futre. Isto aqui é uma perspicácia fantástica. Parece um empresário de futebol a negociar. O Adão Mendes, exatamente, agora é uma grande Paulo, sim, senhor. Portanto, Adão Mendes o empresário, diz Paulo Futre. Empresário? Pois que... Adão Mendes empresário. Era para pedir... Quando é que ganham os árbitros agora a nível internacional? Se vão lá para fora. Muito dinheiro. Já é algum dinheiro. É muito dinheiro. Um 20% aí já... João. Para ti, Adão Mendes é um empresário. Não sei, eu fiquei com aquela ideia, pá, querem ver que... Está a fazer papel de empresário. Querem ver que agora nasceu outra figura dentro ou já existe, dentro do mundo do futebol, que é o empresário dos árbitros. Paulinho, grande observação, meu caro amigo. A sério? Grande observação. Porque veja, mete aquilo, olha o delegado. Aquilo, o delegado falou, não é penalti. Calma lá, o que é que está aqui a passar? Vamos estar atentos a isto, João. Empresário dos árbitros. Vamos estar atentos a essa questão. Para Paulo Futre, Adão Mendes é ou faz um papel semelhante a um empresário dos árbitros. É uma nova figura que surge aqui no futebol português. Agora, Paulo Gonçalves, o assessor jurídico do Benfica, que foi visado nestas novas denúncias de Francisco J. Marques sobre o alegado esquema na arbitragem que terá beneficiado o Benfica, não foi o único a ser implicado pelo diretor de comunicação do Porto. Francisco Marques, o diretor de comunicação do Porto, cumpriu a promessa e fez mais denúncias sobre o alegado esquema de corrupção na arbitragem que terá favorecido o Benfica. Para além de voltar a sublinhar a ligação do ex-árbitro Adão Mendes e Pedro Guerra a este caso polémico, Francisco Marques denunciou também o nome de outra figura importante da estrutura benfiquista. Paulo Gonçalves, o assessor jurídico do clube encarnado, terá também ele trocado vários e-mails com Adão Mendes. Na quinta-feira, 9 de outubro de 2014, o Sr. Adão Mendes enviou. O nosso amigo Manuel Mota, recorreu nota negativa do jogo Marítimo Guimarães, ao ter marcado uma grande penalidade a favor do Guimarães que o observador da Madeira alega mal marcada. Vi imagens e, como outros, o Manuel Mota tem razão. Temos de lhe dar nota positiva. Ele e eu apelamos ao doutor. Sobre o Renato, que é o filho dele, o Vítor Pereira nada disse até hoje. Já o puseram na jarra, tal como ao Manuel Mota. Abraço, não podemos dormir. Vem aí o esfolar do cabrito. E para quem é que o Adão Mendes enviou este mail? O Adão Mendes enviou este mail para o Paulo Gonçalves. De acordo com a denúncia de Francisco Marques, este mail não foi o único a ser trocado entre Adão Mendes e Paulo Gonçalves. Anexo 3 documentos que explicam o que preciso de si. Peço que ponha toda a carne no assador, como eu a ponho todos os dias por nós.
O Adão Mendes não tem nada a ver com o Benfica, nem com o futebol, e todos os dias põe a carne no assador, toda a carne no assador, por nós, eles, Benfica. Luís Filipe Vieira, Mário Figueiredo, ex-presidente da Liga, e Nuno Cabral, ex-delegado da Liga, também foram envolvidos no alegado esquema de corrupção por Francisco Marques, devido à troca de vários e-mails. O Benfica já reagiu às novas denúncias do diretor de comunicação do Porto e considera-as irrelevantes. Fonte do clube encarnado revelou à CMTV que o Benfica vai processar Pinto da Costa, a administração da SAD Portista e o Porto Canal por acesso indevido e respectiva divulgação de material roubado e falseado. Ora, Francisco J. Marques revelou também uma troca de e-mails entre Adão Mendes e Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica. É um e-mail em que Adão Mendes se refere ao árbitro Manuel Mota como nosso amigo. Vamos ver esse momento com mais detalhe. E o Sr. Adão Mendes tem uma ligação umbilical ao futebol e ao Benfica. E nós vamos agora aqui revelar mais coisas sobre este caso e que, do meu ponto de vista, são ainda mais graves. Vou ler um mail que, na quinta-feira, 9 de outubro de 2014, o Sr. Adão Mendes enviou. Caro amigo, já vou revelar. Caro amigo, o nosso amigo Manuel Mota, repito, o nosso amigo Manuel Mota, recorreu nota negativa do jogo Marítimo Guimarães, ao ter marcado uma grande penalidade a favor do Guimarães que o observador da Madeira alega mal marcada. Vi imagens e, como outros, o Manuel Mota tem razão. Temos de lhe dar nota positiva. Ele e eu apelamos ao doutor. Sobre o Renato, que é o filho dele, o Vítor Pereira nada disse até hoje. Já o puseram na jarra, tal como ao Manuel Mota. Abraço, não podemos dormir. Vem aí o esfolar do cabrito. E para quem é que o Adão Mendes enviou este mail? O Adão Mendes enviou este mail para o Paulo Gonçalves. Toda a gente sabe quem é o Paulo Gonçalves. Ou será que o Paulo Gonçalves também é um mero colaborador do Benfica? Ou será que também tem um gancho qualquer na Benfica TV ou no Jornal do Benfica? Não. O Paulo Gonçalves é uma pessoa muito importante no Benfica. Bom, vamos voltar à conversa com os nossos comentadores, Paulo Futre e José Manuel Freitas. José Manuel Freitas, temos de lhe dar nota positiva ao árbitro Manuel Mota. E eu apelamos ao doutor sobre o Renato, filho de Adão Mendes, e o Vítor Pereira não disse nada até hoje. Já o puseram na jarra, tal como o Manuel Mota. Não podemos dormir, vem o esfolar do cabrito. Meu amigo. Eu gosto tanto de ajuda-me lá aqui. O esfolar do cabrito não consigo descodificar. Zé, a colocar isto por miúdos, não é? João, eu quando falo em... O nosso Manuel Mota... João, eu quando falo em... Isto quer dizer que o Manuel Mota está ao serviço do Benfica, ou não? Eu quando falo em promiscuidade e troca de influências é precisamente na base disto. O senhor Adão Mendes, nos intervalos lá da sua vida profissional, que acho que é na área dos textos, e que espero que seja bom a fazer esse trabalho, porque neste vai-se perceber que foi só uma pessoa que veio aqui criar uma confusão monstruosa, acho eu, se confirmar tudo isto. Portanto, eu acho que há aqui uma promiscuidade, que é Adão Mendes pedir ao doutor, que é Paulo Gonçalves, para meter toda a carne no assador, para melhorar a nota de Manuel Mota, que é um dos grandes árbitros deste país, e que se calhar só não desceu de divisão porque não fez os 18 jogos, que é aquela tabela mínima, porque se tem feito, se calhar não tinha nota e descia também de divisão. Está foi internacional este Manuel Mota? Calma, internacional aonde? Não, estou a pensar no... Desculpa lá, Zé, antes de... O esfolado do cabrito só se porque o Manuel Mota tem um talho, só se é ele que esfola lá os cabritos. E, portanto, é verdade. É verdade, tem um talho. Tem um talho, ou vários talhos, e tem todo o direito a ter, porque é a sua profissão. Agora deve ter mais jeito para esfolar o cabrito do que para arbitrar. A questão é, portanto, como é que Adão Mendes pede e depois é confirmar-se tudo isto, porque nós temos que falar sempre no condicional, porque eu também acredito que o Francisco J. Marques não ia falar de coisas se não tivesse
seguríssimo de que tem os e-mails e que tudo isto, no seu entendimento, é verdade. Como é que pode pedir meter uma cunha para Paulo Gonçalves ir mais acima para resolver o problema? E ir mais acima para resolver o problema é meter neste circuito outra figura que não tem sido, e eu acredito que no futuro vai chover muito no telhado dele, que é Vítor Pereira. Porque também fala aí do filho, que meteram o filho na jarra, que o filho é árbitro auxiliar, mas chumbou nos testes físicos e não há nada a fazer. Agora, meus senhores, proponho que façamos aqui uma coisa, que é, vamos olhar para os árbitros envolvidos no alegado esquema denunciado por Francisco J. Marques, Centro Benfica e os árbitros. Vamos começar justamente por Manuel Mota. Tem 40 anos, é árbitro da Associação de Futebol de Braga, é também empresário, é dono de talhos em São Martinho de Sande, em Guimarães. Pelo menos é dono de um talho em São Martinho de Sande, Guimarães. Ora, nós estamos neste momento a ver os jogos que Manuel Mota apitou ao longo destes 4 anos. Sim, sim. E apitou 6 jogos com o Benfica, 6 vitórias para o Benfica, 8 jogos com o Porto, 7 vitórias para o Porto, 4 jogos para o Sporting, 3 vitórias para o Sporting. Isto desde a época 2013-2014 até à atualidade. Outro árbitro envolvido nesta denúncia do Futebol Clube do Porto, Hugo Pacheco. Tem 40 anos, é árbitro da Associação de Futebol do Porto. Para além da arbitragem, Hugo Pacheco também é diretor. Já não está na primeira divisão. Comercial. Este fez um pleno. Ora, vamos ver. Fez um pleno, ninguém perdeu nem empatou. Um jogo com o Benfica, que resulta numa vitória do Benfica, 2 jogos com o Porto, 2 vitórias para o Porto, um jogo com o Sporting, uma vitória também para o Sporting. Nuno de Almeida tem 41 anos, é árbitro da Associação de Futebol do Algarve, também é advogado. Apitou 11 jogos do Benfica, 9 vitórias para o Benfica, 7 jogos do Porto, 6 vitórias para o Porto, 10 jogos do Sporting, 9 vitórias para o Sporting Clube de Portugal. Rui Silva, outro dos árbitros implicados nesta denúncia do Porto. Tem 37 anos, é árbitro da Associação de Futebol de Vila Real, é também economista. Apitou 0 jogos para o Benfica, 1 jogo para o Porto, 0 vitórias para o Porto. É aquele... 0 jogos para o Sporting, 0 vitórias para o Sporting. É aquele jogo que o Futebol Clube do Porto fala no Estoril, do tal penalti do Otamendi fora da área. Claro. Bruno Esteves tem 39 anos, é árbitro da Associação de Futebol de Setúbal, faz planeamento e gestão numa multinacional ligada ao ramo automóvel. Apitou 5 jogos para o Benfica, 5 vitórias para o Benfica. Apitou 7 jogos com o Futebol Clube do Porto, 6 vitórias para a equipa do Dragão, 8 jogos para o Sporting, 7 vitórias para o Sporting Clube de Portugal. Paulo Batista tem 47 anos, é ex-árbitro da Associação de Futebol de Porto Alegre, também é escriturário. Apitou 4 jogos para o Benfica, 4 vitórias para o Benfica, 2 jogos para o Porto, 1 vitória para o Porto, 4 jogos para o Sporting, 2 vitórias para o Sporting Clube de Portugal. Jorge Ferreira tem 39 anos, é árbitro da Associação de Futebol de Braga, é também motorista dos CTT. Apitou 6 jogos para o Benfica, 6 vitórias para o Benfica, 4 jogos para o Porto, 3 vitórias para o Porto, 9 jogos para o Sporting, 7 vitórias para o Sporting Clube de Portugal. Vasco Santos tem 40 anos, é árbitro da Associação de Futebol do Porto. Apitou 5 jogos para o Benfica, 4 vitórias para o Clube da Luz, 5 jogos para o Porto, 3 vitórias para o Futebol Clube do Porto, 5 jogos que apitou com o Sporting, 1 vitória para o Sporting Clube de Portugal. Feitas estas contas, meus senhores, Paulo Futre. Eu queria saber, vamos ao mais visado, agora que mais visado, que é o Manuel Mota, a ver se conseguimos saber o jogo que o Porto não ganha, porque o resto são vitórias, e o jogo que o Sporting não ganha, não é? Então, se conseguimos meter ali o mapa, não sabes tu, Zé? Para já, não temos ainda... O mais visado, não é? O árbitro mais visado, não é? E outra coisa, João, dos 12 árbitros que tiveram o estágio... O Porto não ganha, foi um empate. Manuel Mota, com quem, sabes? São 2 empates. São 2 empates. Não são derrotas. Agora, Paulo Futre, temos de lhe dar nota positiva ao Manuel Mota. Eu estive a ver este golo e o delegado lá da Madeira tinha razão, não é? Porque não é penalti.
Estive a ver hoje este gol, não é? Quando vi... Agora, mas ainda para mais estiveste a ver o jogo. E o Manuel Mota marcou o penalti? O Manuel Mota estava 4-0 para o Marítimo. E depois ali foi o Danilo que faz um... Mas não é penalti, não é? E ele está a dizer que foi um erro do delegado lá da Madeira, não é? E não tinha razão. O Adão Mendes está a dizer que foi um erro, não é? Pois, o delegado. Porque o Manuel Mota, não é? Marcou penalti e para mim não existe, não é? Agora, com este mail, com esta troca de mails, temos de lhe dar nota positiva ao nosso Manuel Mota, não é? Isto... É grave. É grave. Mas só uma pergunta também que queria fazer ao Zé, que não te fiz antes do programa. Dos 12 árbitros que foram para estágio, não é? Que diz também o Francisco J. Marcos, houve um que passou, não é? Que é o João Pinheiro, não é? Sim. Que está a apitar a primeira vez. Isto é de Braga. O João Pinheiro é de Braga. É de Braga também. É. Isto está a HTI encerrado. Este é, ao menos, é empresário também já dos árbitros. Estou a dizer, lá, temos que investigar isto. Estamos a rir. Não estou a rir, não. Ele é empresário, não. Ele é vice-presidente, é o homem da arbitragem, das nomeações da Associação de Futebol de Braga. Coisa, à parte disto, há calhar, qualquer coisa aí já no meio. Razão. Porque o Manuel Mota também é de Braga, não é? O João Pinheiro é de Braga. Sim. Agora, uma coisa que me faz muita confusão, enfim, nesta história toda. Admitindo que tudo isto é verdade, sim, que este esquema existe, vamos admitir que este esquema existe. Sim. Eu não quero chamar pouco inteligente a ninguém. Sim. Mas, se este esquema existe, passa pela cabeça de alguém escreverem-se estes mails. Não. Isto já passa pela cabeça de alguém. Não sei, já não sei. A única coisa que eu sei... Vamos admitir que tu estavas envolvido numa coisa destas. É pá, por amor tu e eu. Não, vamos admitir isso. Pronto, ok. E nós batemos assim bolas nestes mails. Não, porque fica lá no disco rígido. Não. Eu até podia dizer, não te esqueças de apagar, mas isto passa pela cabeça de alguém. Quer dizer, isto não é um atestado de... A mim o que me deixa... Eu não diria um atestado de estupidez, mas quer dizer, de uma despreocupação, quer dizer, isto... Que era o gajo mais inteligente Isto revela o quê? Que o clima de impunidade poderá ser tão grande que ninguém se preocupa sequer com essa possibilidade? Responder isto. João, o número 1... Tu estivesse envolvido num esquema deste, escrevias estes mails, diz lá, tu escrevias estes mails. Não, mas o número 1 de todos os número 1 de toda a influência do futebol, não só em Itália. Influência mafiosa, que diz lá. Que era o número 1, não é? Isto é... Por isso é que a Juventus foi para a segunda divisão. A Juventus eu recordo-me, o Juninho, que estava no Middlesbrough, nunca mais esqueço, o Juninho estava no Middlesbrough, e para o Atlético compraram, teve-se reunir, teve que estar o Luciano Moggi. Controlava tudo, não é? Para ele ser apanhado, como foi, e a Juventus depois baixou de divisão, não é? Que era o número 1 dos número 1s, porque não? Como é que ele comete os erros, não é? Devo confessar. Como é que se escreve e-mails destes? Não sei. A única coisa que eu te quero dizer é que não posso deixar de estar... porque também há muita coisa dos bastidores do futebol que me passa completamente ao lado, graças a Deus. Porque eu sou um bocado pelo futebol puro. Eu preferia estar aqui mais o Paulo Futre a falar, este programa hoje, a dizer ao Paulo Futre que o Valência vai comprar um defesa de direito brasileiro e que vai deixar o João Cancelo. Isto comparado com o jogo da mala... Não é nada. Não é nada. Isto comparado com o jogo da mala não é nada. A mim o que me deixa perplexo neste cenário é como é que uma pessoa, a confirmar-se tudo isto, como é que uma pessoa como o Dr. Paulo Gonçalves tem uma influência tão grande nos órgãos de decisão, particularmente a arbitragem, em que se lhe pede para melhorar, para tratar do filho, para melhorar a nota, para não sei o quê. Uma coisa que me deixa altamente surpreendido. O Sporting tem razão quando pede a anulação destes 4 campeonatos do Benfica. Temos agora essa informação pela voz do diretor de comunicação do Sporting. Se confirmar tudo isto... Só pode ser, não? O Sporting tem toda a razão. O Sporting e os outros clubes têm toda a razão para pedir a anulação. Eu que acho que se isto é tudo verdade... Isso é a letra da lei. Agora não sei se vai acontecer. João, pela estratégia que eu estou a ver do Porto, é que o Porto começa a semana passada com o Pedro Guerra. Foi só para aquecer, o aquecimento. Para aquecer. Ontem já mete o Presidente... Vamos ouvir outra vez o que pede o diretor de comunicação do Sporting. Nuno Saraiva defende que os 4 últimos campeonatos do Benfica devem ser retirados. São declarações do diretor de comunicação do Sporting, que diz que os títulos não devem ser atribuídos a ninguém.
os títulos conquistados pelo Benfica nestes 4 anos, estamos a falar desde a época 2013-2014, devem ser retirados, não devem ser atribuídos a ninguém, porque não vale a pena virem com a conversa de que nós, por não ganharmos no campo, queremos ganhar na Secretaria. Não devem ser atribuídos a ninguém. E para a história deve ficar que houve um período, volto a dizer, se tudo isto for verdade e se tudo isto se comprovar, que eu não sei se é, deve ficar para a história que, porventura, se tudo isto se apurar assim, que nestes 4 anos, ou nestes 3 anos, ou nos anos que for, o título não foi atribuído a ninguém porque houve um clube, alguém, que o ganhou de forma ilícita e ilegítima. Paulinho, achas que deveria ser assim? Como diz o diretor de comunicação do Sporting, eu não falei... 4 campeonatos anulados, se for verdade, se isto de facto for verdade, 4 campeonatos anulados para o Benfica que não devem ser atribuídos a ninguém. Achas que é uma boa solução? Poderia ser uma boa solução? Se isto continuar... Mas também, deixa-me só dizer uma coisa. Se isto não for verdade, o Benfica pede uma indenização ao Futebol Clube do Porto e o Futebol Clube do Porto fecha a porta. E o Francisco Jota Marques tem que emigrar para a Groenlândia. Tem que emigrar, pá. Tem que emigrar. Não sei o que é que lhe irá acontecer. Não, mas vamos ver o que é que vai acontecer. Com a segurança com que ele está... Desculpa lá, Paulo, interromper. Agora... Mas achas que era uma boa solução? Achas que o Sporting tem razão a fazer esta exigência, entre aspas? É o que a lei diz. Eu não falei com ninguém, mas para aparecer agora aqui o Nuno, não é? Talvez saiba também muito mais, ou que vai sair... Fruto da tal estratégia que temos de Sporting Está e ela Futebol aqui a Clube do dizer Porto, coisas não é? que está a imaginar. Isto é uma estratégia que... Esta estratégia de desgaste do Benfica... Isto é a aliança Sporting-Porto a funcionar? Claro. Paulinho, para ti? Esta declaração agora do diretor de comunicação do Sporting? Perdão, o senhor diretor de comunicação. Não me admirava de nada. Olha. Não me admirava, pá, nada, né? De certeza que podem estar... Um fala à terça, o outro fala à quarta. Que o Nuno pode estar a... Podia saber tudo isto que está a sair, não é? Poderá ser apesar de ele dizer também que se for verdade, não é? Claro, o se faz toda a diferença neste caso. Não pode confirma. Sim. Não pode haver aqui nenhuma estratégia conjunta, porque se o Futebol Clube do Porto diz que isto é tudo verdade, que os meios estão aí, e se o diretor de comunicação do Sporting vem dizer se for verdade, não pode haver aqui uma estratégia conjunta. Pá, isto não é um mata à terça e uns fala à quarta? Não. É a leitura que eu faço. Se fosse uns falar à quarta, o diretor de comunicação do Sporting vinha ali dizer que os mails são verdade, que isto é tudo verdade, que há aqui um polvo, que há aqui isto, que há não sei o quê. E não. Diz se for. Portanto, não há aqui uma estratégia conjunta. O Futebol Clube do Porto pelo menos é afirmativo. Pelo menos acho que não viu. Não viu o quê? Os meios, não é? Senão confirmava, não é? Eu já vi... O Futebol Clube do Porto, através do seu diretor de comunicação, tem sido afirmativo nesta temática em 2 semanas. O diretor de comunicação do Sporting faz o papel que nós estamos aqui a fazer. Estamos a comentar uma coisa que pode não se... E daí nós temos que dizer. Portanto, é serviço público. Eu gostava de saber como é que apareceu lá o material. Pois, essa questão é uma questão também extremamente importante. Porque das duas, ou há um espião... Não há espião. Ou há uma intrusão. Pronto. Não é? E, portanto... João, isto é um gênio das teclas. Deixa-me lá dizer aqui uma coisa. Se for verdade, o Benfica está aqui metido numa situação muitíssimo complicada. Se não for verdade, está o Futebol Clube do Porto e o seu diretor de comunicação, que tem sido o porta-voz desta situação toda, numa situação muito complicada. Portanto, tem que vir a justiça e aquilo que eu peço é... não há. O Paulo disse ainda há bocado uma coisa que eu estou perfeitamente de acordo com ele. Perfeitamente de acordo. É raro, mas desta vez estou de acordo. Atenção, este momento. Vamos registrar este momento. É raro, e temos vamos registrar este momento para a memória futura, não é? O momento em que José Manuel Freitas assume concordar com o Paulo Futre. O meu querido e particular amigo, senhor professor e meu querido e particular amigo Paulo Futre. O campeonato da nova época não pode avançar sem isto estar esclarecido. Mas achas que há tempo útil? Não sei, o cigarro eletrónico dura quantos meses? Amigo, se for caso... É a justiça desportiva, é assim, eu acho que o campeonato não deve começar sem que isto seja... Isto não começa a 9 de agosto, começa a 9 de setembro, a 9 de outubro, a 9 de dezembro, a 9 para... Isso é impensável, Zé, isso é impensável. João, isso eu sei que é impensável, mas tem que haver uma atitude... Nós não podemos avançar
o futebol português, não pode avançar para uma nova época com esta suspeição instalada permanentemente. E os árbitros envolvidos deveriam ser afastados enquanto não se resolver... Deveriam ser afastados pelas próprias... Uma medida preventiva? Com medida preventiva, Acho que sim. Deveriam ser afastados dos jogos? Ou não? Já foi pedido à cabeça dos árbitros de se recusarem a arbitrar os jogos do Futebol Clube do Porto. Mas, independentemente... porque há aqui um cenário que o Paulo falou do hipotético empresário de árbitros. Mas quem é que garante ao hipotético empresário de árbitros que os árbitros, estes árbitros que são visados, alguns deles até já nem estão na primeira divisão, o caso de Paulo Batista, do Pacheco, do Rui Silva... também um delegado da Liga, não é? Nuno Cabral, não é? Hoje, curiosamente, fechou a sua conta no Facebook. Pois claro. Nós estamos agora a ver aqui a conta de Nuno Cabral. Já revelas isso. Zé, nós estamos a ver aqui agora a conta de Nuno Cabral no Facebook. Esta conta já não existe, ele apagou a conta. Nós ainda tínhamos estas imagens antes da conta ser... Estava eu a dizer, porque carga d'água, posição mais veemente em defesa dos seus associados. Mas já apareceu aqui logo naquele comunicado, mas não é? Aquele comunicado não diz nada, devia ser mais veemente. Até às últimas consequências. Mas mais veemente, porque os árbitros, alguns daqueles árbitros que são ali visados, alguma vez eu acredito. A questão não é, como por exemplo o Nuno Almeida, que fez uma excelente época, ficou muito bem classificado, foi dos árbitros que mais evoluiu dos últimos anos até agora. O que se ensinou ali é que favorece o Benfica e prejudica o Futebol Clube do Porto. Mas como é que se prova isso? Quer dizer, mas até agora quem é que se pronunciou sobre isso? Recebi aqui uma notícia, pode ser, não sei se já saiu ou não. Os árbitros que desceram de divisão já impugnaram as classificações. Mas claro, por causa do Rui Costa. Já é público, não? Não, se impugnaram é exclusiva aqui, é exclusiva. Não, estava para impugnar. Vamos dar isto como alerta para o futuro. Não, isto tem que ser por os outros, não é? Não é por causa disso. Os prémios, nós falamos aqui e saem nos outros lados. Não é por causa disso. Sabes o que é que impugnaram? João, temos que ter exclusiva CMTV ou exclusiva para o futuro Zé ou quem sabe? Está outra promiscuidade da arbitragem. Isto tem que ser dito com veemência. Como é que um árbitro da primeira divisão anda a arbitrar e tem o irmão no Conselho de Arbitragem? Esses árbitros impugnam as classificações porque acham que Rui Costa foi protegido porque o irmão Paulo Costa está no Conselho de Arbitragem. Acham isto normal? Isto não há motivo para... A mulher de César não tem de ser séria, tem que parecer também. E, portanto, há aqui questões. O irmão Rui Costa, que não estou aqui a dizer se foi beneficiado ou não faço ideia nenhuma, nem percebo nada das classificações. Não pode. Enquanto arbitrar, o irmão não pode estar num órgão de decisão do Conselho de Arbitragem. Claro. É tudo isto que revolta as pessoas. E até os próprios árbitros que foram... já nem sei bem... porque alguns nem nunca os vi atuar, mas, por exemplo, um árbitro que eu acho que não tem capacidade para continuar a arbitrar, que é o Sr. Tiago Antunes, que está envolvido naquela confusão, hoje foi ilibado porque garantiu e as pessoas acreditaram, não se pode duvidar que não escreveu nenhuma mensagem de teor racista contra Brahimi no Facebook e foi ilibado dessa penalização que o Futebol Clube do Porto pretendia. Mas há uma questão que é, até hoje, ainda não apareceu nenhuma imagem, nenhuma foto que prove que Brahimi, como foi escrito no relatório, nem custou a cabeça. E esta expressão, eu se sou um destes 8 árbitros, não é? Que saiu a semana passada nos e-mails, se tenho a consciência tranquila, vinha cá para fora. Claro, mas senhores, temos de fazer agora aqui uma curtíssima pausa. E é contra o Porto, nem contra o Francisco. A seguir, vamos continuar a analisar para esta questão. Recordo que o Sporting acaba de pedir a anulação dos 4 títulos que o Benfica conquistou, caso este esquema denunciado pelo Futebol Clube do Porto seja verdade. E José Manuel Freitas acaba também de dizer que os árbitros envolvidos em toda esta polémica deveriam ser afastados de uma forma preventiva e que também o campeonato da próxima época não deveria começar enquanto toda esta questão não fosse esclarecida. O professor não está de acordo comigo? Eu respondo já a seguir uma curtíssima pausa. E comigo? E o seu professor também comigo. Já respondo também a seguir uma curtíssima pausa. O Sporting quer que os últimos 4 títulos conquistados pelo Benfica sejam anulados, caso seja verdade o esquema denunciado pelo Futebol Clube do Porto. A ideia foi lançada pelo diretor de comunicação do Sporting esta noite, na Sporting TV. Os títulos conquistados pelo Benfica nestes 4 anos, estamos a falar desde a época 2013-2014, devem ser retirados, não devem ser atribuídos a ninguém,
porque não vale a pena virem com a conversa de que nós, por não ganharmos no campo que nos ganha na Secretaria, não devem ser atribuídos a ninguém. E para a história deve ficar que houve um período, volto a dizer, se tudo isto for verdade e se tudo isto se comprovar, que eu não sei se é, deve ficar para a história que, porventura, se tudo isto se apurar assim, que nestes 4 anos, ou nestes 3 anos, ou nos anos que for, o título não foi atribuído a ninguém porque houve um clube, alguém, que o ganhou de forma ilícita e ilegítima. Ora, ontem, Francisco J. Marques revelou e-mails enviados por Nuno Cabral, é um antigo delegado da Liga, para Luís Filipe Vieira e Paulo Gonçalves. Nuno Cabral chega a dizer que quer continuar a ser um menino querido e que quer agradar ao homem. Estou a citar, homem terá sido a palavra utilizada neste alegado e-mail. O diretor de comunicação do Porto diz que este homem só pode ser Luís Filipe Vieira. Tenho aqui mais alguns e-mails que vou ter todo o prazer em revelar. Estes e-mails são trocados entre, imaginem, o Paulo Gonçalves e um senhor chamado Nuno Cabral, e que é muito importante esclarecer quem é o Nuno Cabral. O Nuno Cabral é um Adão Mendes da nova vaga. O Nuno Cabral era um árbitro de qualidade duvidosa em Vila Real. À data dos factos, ele era delegado da Liga, como se vai perceber. Hoje em dia, no Facebook dele, diz que trabalha para a Federação, a Federação que esclareça se ele de facto trabalha para a Federação. Se quando esses e-mails foram trocados, ele era delegado. Delegado da Liga. Delegado da Liga. E o Nuno Cabral, na sexta-feira, 31 de março de 2014, envia um e-mail para o Luís Filipe Vieira e para o Paulo Gonçalves. Para os Repito, dois? para o Luís Filipe Vieira e para o Paulo Gonçalves. Assunto: arbitragem. Caríssimo Presidente e Doutor Paulo, para vosso conhecimento e análise. Forte abraço, Nuno Cabral. Não temos os anexos, não sabemos o que é que ele mandou. No dia 31 de março, às 17h54, o Paulo Gonçalves responde: bom trabalho, excelente. Não faço ideia, como disse, não temos os anexos, não faço ideia do que é que ele... Bom trabalho, excelente. O que é que seria, sendo que, recorde-se, enviou para o Luís Filipe Vieira e para o Paulo Gonçalves. Paulo Gonçalves responde: bom trabalho, excelente. 14 minutos depois, às 17h59 do mesmo dia, o Nuno Cabral responde novamente ao Paulo Gonçalves. Aqui só já para o Paulo Gonçalves. Obrigado, amigo doutor. Apenas quero ser um menino querido para vocês e fazer bem o meu trabalho. E que o homem confie em mim tal como o doutor. Abraço. O homem deve ser... O Primeiro-Ministro. Primeiro-Ministro. Uhum. Que é o chefe. Que é o chefe. É o chefe. Não há outra interpretação possível. Mas... Ora, passo primeiro para o João Manuel Freitas. Quem é que é o homem, João Manuel Freitas? Não faço ideia. Não faço ideia. Não faço ideia. Confesso que não faço ideia. Estou tão baralhado, porque já achei que o Primeiro-Ministro foi um, e agora foi um, jogava que podia ser Vítor Pereira, agora já me convence que o Primeiro-Ministro pode ser Paulo Gonçalves. E Luís Filipe Vieira não? Eu acho que... Sinceramente, mas que trabalho é que o delegado da Liga podia estar a fazer para ser um menino bonito e agradar ao homem? Mas realmente, isto é mesmo conversa de... É por isso que eu reafirmo que o campeonato não devia começar enquanto isto não tivesse... Isto é a linguagem cifrada, não é? Pois, isto é a linguagem cifrada. Claro, então, é como as missas, os padres, claro. O Primeiro-Ministro... Há uma coisa que é certa, nem foi nem Pedro Passos Coelho, que era o ministro primeiro-ministro. E também é como a fruta, não é? No célebre apito dourado. O café com leite, essas coisas todas, era uma coisa de confusão. Agora, a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga não deveriam ter tido aqui já uma atitude mais forte nesta... A atitude mais forte que a Liga teve foi aquela história do expelir, como se uma pessoa que fuma cigarro... Já vamos abordar essa questão. Foi falar das até câmaras... Vamos recordar aqui a experiência do Paulinho a fumar foi outra vez a história Foi a história de algumas daquelas propostas, como se o futebol português não tivesse... Eu sei que a Liga de Clubes é aquilo que os clubes quiserem. E o que os clubes devem querer neste momento é que esta Liga imploda. Uma implosão. Mas Pedro e avançar para outro cenário. Pedro Proença
não deveria ter feito alguma coisa? Mas o que é que Pedro Proença já fez até agora para tentar... João, repara. O Presidente da Federação Portuguesa de Futebol não deveria também ter tido... O Presidente da Federação agora está preocupado com a Taça das Confederações e recebeu uma comenda também do Sr. Presidente da República. Também devia estar preocupado com isto, como é evidente, também devia estar preocupado com isto. Mas como implementou o vídeo-árbitro, julga que as coisas estão resolvidas. A questão para mim é muito prática. O Conselho de Arbitragem, por exemplo... Deixa-me lá, estás-me só a meter mais... É que ninguém diz nada. Mais pedregulhos para a minha casa. Ninguém diz nada. Por isso mesmo é que eu acho. Isto é um silêncio ensurdecedor. Como é que é possível o campeonato arrancar a dia 9 de agosto, quando o Sporting, neste momento, pede a confirmarem-se os e-mails e tudo isto que aconteceu para retirarem os 4 títulos ao Benfica? O Futebol Clube do Porto, em 2 semanas consecutivas, apresenta mails e aponta... E promete apresentar mais, E aponta ao dedo a figuras do universo e fortíssimas do universo benfiquista. O Benfica está... E que depois vem-me dizer a mim que é preciso preservar a indústria do futebol. Como é que se pode preservar a indústria do futebol se os 3 principais clubes são completamente de costas voltadas e isso percebeu-se perfeitamente agora na votação destas novas leis na última Assembleia Geral? Já vamos olhar para essa inovação no regulamento da Liga, não é? No regulamento disciplinar da Liga. Paulinho, tu achas que o campeonato não tem condições para continuar? O próximo campeonato? Sem dúvida. Com estes árbitros? Não pode continuar enquanto isto não tiver só. Isto é uma loucura. Começar, isto era uma loucura. Imagina começar agora o campeonato. E estes árbitros que estão envolvidos aqui nesta polémica, os que estão ainda na primeira categoria, devem ficar de fora preventivamente? A semana passada, quando o Zé atacou, entre aspas, se acha, não me recordo já, o Pedro Proença, estive a favor do Pedro Proença, mas depois já de ontem, que é tudo muito mais grave... Tu tens um coração do tamanho do mundo, por isso é que estás sempre de acordo. A semana passada não, pá. Mas hoje já devias ter feito algumas declarações, que isto é gravíssimo o que está a acontecer, não é? O Pedro Proença, neste caso. Bom, meus senhores, fazemos agora aqui uma curtíssima pausa nesta Liga de Ouro. A seguir vamos olhar justamente para as alterações ao regulamento disciplinar da Liga que foram feitas à medida do Sporting Clube de Portugal. Até já. A Liga proibiu o ato de cuspir ou expelir fumo de cigarros eletrónicos nas zonas técnicas. A regra, inspirada no caso do túnel de Alvalade, foi proposta pelo Benfica. O Sporting defende que é uma perseguição a Bruno Carvalho. Foram 12 horas de reunião e várias dezenas de alterações aos regulamentos. Mas a Assembleia Geral da Liga desta segunda-feira ficou marcada por uma nova regra em particular. O Benfica propôs que fosse castigado quem expelisse fumo, incluindo de cigarros eletrónicos ou quaisquer outras substâncias, tal como saliva, na direção de dirigentes ou outros agentes desportivos. Uma alusão clara a um episódio entre presidentes do Sporting e do Arouca. A medida foi aprovada com maioria de abstenções. É uma palhaçada, é inacreditável. E então quem é que veio, em termos de votação, coadjuvar esta proposta do Benfica? Nada mais, nada menos do que o Arouca, o Vitória de Setúbal, do Sr. Paulo Grães, que está aqui, e um jogador, porque saiu o presidente do Famalicão e veio um ex-jogador do Benfica, um senhor João Tomás. O Sporting promete mesmo avançar para os tribunais. Isto é uma perseguição, evidentemente, ao nosso presidente, é absolutamente inaceitável e, portanto, fiquem a saber, a Liga de Clubes, a Federação Portuguesa de Futebol e toda a gente, que esta aberração que hoje aqui teve lugar terá consequências jurídicas nos locais próprios, porque há momentos em que não é possível continuar a assobiar para o lado. O Sporting Clube de Portugal e o seu presidente não deixarão de intervir para se defenderem desta indignidade. Fomos à parte, a reunião contou com a presença de Pinto da Costa, Bruno Mascarenhas representou o Sporting, Paulo Gonçalves o Benfica. Entre outros, foi também aprovado o limite de 150 € nas prendas aos árbitros. Foi rejeitada, por outro lado, a proposta do Futebol Clube do Porto de interditar estádios aos clubes que apoiem claques ilegais. Num dia marcado pela nova e inusitada regra, o presidente da Assembleia Geral da Liga salientou que o órgão é soberano. Houve propostas do Sport Lisboa-Benfica, outra do Futebol Clube do Porto, que prevê também a introdução de, não nesta época, na próxima época na Liga, nós
de redes de proteção para os adeptos visitantes. Por isso, essas foram propostas de detalhe que eu não vou estar aqui a comentar, nem o teor delas. O que é facto é que a Liga é soberana, a Assembleia Geral é soberana, os clubes, por assim entenderam, votar favoravelmente e não vou estar a comentar, dizer qualquer comentário sobre um comentário de um representante do clube. As decisões tomadas têm agora de ser ratificadas pela Federação Portuguesa de Futebol. Ora, eu passo de imediato a palavra aqui ao Paulo Futre. Paulinho, o teu sacrifício, aquelas experiências... Já viste lá o que fiz aqui em direto? Mas isto é uma vergonha, pá. Grande palhaçada, não é? Pá, Zé, pá, olha o que estamos a falar. Pá, Zé, estás a virar para Paulinho, olha lá, estou a fazer o teu... Não, ele tem aqui a tua experiência. Agora isto é tudo proibido, não é? Agora vou travar. Agora cuspir, atirar fumo... Olha para este momento. Isto agora é proibido, isto é tudo proibido. É um ato de indignidade. Aqui não travessa assim. Isto é um ato de indignidade, ó Paulo. Olha o fumo, olha o fumo. Olha, João, vê lá o que é que eles estão preocupados. O futebol português é um caos. Nós estamos em todo lado. Assembleia Geral. Hoje abri lá. Abri os jornais, as páginas web dos grandes jornais, geralmente em Espanha e Itália, e está lá esta vergonha. Pá, o que está a acontecer aqui. E eles vão para uma reunião da Liga. Discutir aqui o fumo. O fumo o fumo e o custo e os cigarros eletrônicos. Isto é um país de malucos. Eu, em relação a esta situação, vou dizer aquilo que disse na segunda-feira à noite, quando fui convidado e com muita satisfação pelo Zé Carlos Castro para vir ao país. Mas isso também que não se repita muitas vezes. Não. Foi uma vez sem exceção. Foi uma vez a título excepcional. Bom. Isto é uma provocação ao Sporting com base nesta questão. Ainda não descobriram o que é que saiu da boca de Bruno Carvalho. Há 8 meses ou 7 meses ou 8 meses que aquilo anda. E depois a redação daquilo que é proibido fumar, mas também é proibido expelir o fumo. Olha que esta, mas que raio de redação é esta? Mas até uma pessoa é obrigada a travar o fumo todo do cigarro eletrónico e que não pode cuspir. Dela. E depois coloca-se aquela questão. Contra dirigentes já alguém perguntou, com um quê de simpatia, de uma caricatura. Então, e vão ser penalizados todos aqueles jogadores que cospem no relevado e que depois os outros caem em cima da saliva? Que é isto, pá? Deve ser o próximo passo. É proibir que os jogadores cuspem. Por isso é que eu acho que o melhor... Eu estou claramente de acordo com o Carlos Pereira, presidente do Marítimo. Esta Liga devia implodir. Isto não é nada. Agora quem era o senhor da Assembleia? O senhor Bruno Mascarenhas. O presidente da Assembleia, João Mário Costa, da Liga, presidente da Liga. E nesta Assembleia, um dos representantes do Benfica era o Paulo Gonçalves. Pois claro. Pois outra coisa que ficou toda a gente... E esta proposta partiu... Esta proposta partiu do Benfica, não é? Claro, como é evidente. Como é que é possível lá estarem a resolver isto? E depois aquela história das prendas. Está bem que a UEFA diz que é 300 euros, mas eles lá fora têm mais dinheiro. Aqui já só pode ser até 150. Eu e o Carlos Anjos defendemos aqui e vou voltar a dizer... Sabes o que é que eu dava aos árbitros? Bola! Como diria o Jorge Jesus. Bola! Nem uma sandezinha de torresmos dava. Querem comprar souvenirs? Comprem nas fan zones dos clubes. Por amor de Deus. Pá. Mas o que é isto? Pá? Aquele detalhezinho também, Zé. Como estava a dar, foi o Paulo, o coração dele. Aí não é agora. Um pinho de água e uma sandocha como é que homens. Isso também não se deve negar, não é? Tantas coisas nesta altura complicada. Futebol português num caos total. Não. Os três grandes coisas. Alguém tem que dar a cara por isto. Isto não é uma vergonha. Alguém tem que depois dar a cara por isto. Mas eu quando digo... João, eu quando digo às vezes aqui, porque também já estou cansado disto, né? Volto a repetir. É que isto achava muito mais interessante. Nós estamos num período engraçadíssimo do futebol, que é o das transferências, das possíveis mudanças, das possíveis contratações. Porque é que o Benfica contratou Krovinovic? É um momento maravilhoso. O nosso momento, não é? Podemos falar de futebol e os telespectadores, se calhar, também gostavam que nós... Mas não podemos perante isto. Até porque isto é um país de malucos. Se eu estiver enganado, tu corriste, mas esta proposta de alteração era uma proposta que estava fora da ordem de trabalhos. Claro. E foi votada ali meio em cima da hora. Porquê é que ninguém apresentou uma proposta para se debater a denúncia feita pelo Futebol Clube? Claro. À última hora. Falaram nisto. A pergunta do milhão de euros. Falaram neste tema. Porquê? Nada. Falaram neste tema. Como é que é possível? Onde é que estamos, não é? Nunca mais saímos daqui. E é por isso... Aí dou-te razão. Estava o Pedro Proença na reunião. Claro, então o líder lá daquela... É por isso... Pedro. Por isso que nós já estamos a caminhar para o final do programa, que eu defendo. Não vale a pena. Não vai valer de nada.
vai ser letra morta. Quem manda não vai ouvir o que é que o Zé Manuel Freitas, que é um grão de areia no meio disto tudo, está a dizer. O próximo campeonato não devia iniciar-se, nem é o próximo campeonato, é a discussão da Supertaça, que é a primeira competição oficial da época, não devia começar nada do quadro competitivo enquanto isto não estiver esclarecido. Não há outra maneira? Porque não há, não é possível. Por isso é, todas as quarta-feiras até isso acontecer. Vamos bater aqui. Claro. E isto não pode acontecer, não pode começar o campeonato até isto não estar, esta vergonha, ou o que for, não é? Não está resolvido. Com árbitros envolvidos também afastados. Fora, claro. Não, preventivamente. Preventivamente, enquanto isto não tiver... Porque agora, repara, imagina que os doutos líderes do Conselho de Arbitragem começam a competição e marcam um ou dois destes árbitros, não é para um jogo do Benfica, é para um jogo do Futebol Clube do Porto. O que é que vai acontecer? Do Sporting. O que é que vai acontecer? Portanto, preventivamente, enquanto isto não estiver tudo esclarecido, enquanto não se perceber se o Sr. Manel Mota, o Sr. não sei quê, o Sr. Nuno Almeida... Isto tem que ser tudo esclarecido, tudo esclarecido. Ou para terminar, para brincar, se o Adão Mendes não é o empresário dos árbitros. É a nova figura do futebol português. Isto é uma nova figura, Zé. Não. Nasceu uma nova figura no futebol português. Não é? Empresário dos árbitros. A leitura que eu faço está um pouco desfasado no tempo. Não tem nada a ver com este Conselho de Arbitragem. Isto é de coisa já do passado. Mas fica a ideia que este senhor Adão Mendes, tinha uma grande influência no senhor que liderava o Conselho de Arbitragem. Ninguém me tira isto da cabeça, que era o senhor Vítor Pereira, que também já aparece nos mails e se calhar vai aparecer em mais. Vamos esperar pela próxima terça-feira? Vamos ver o que é que isto está. Meus senhores, é sempre um prazer estar aqui boa noite. com os meus Foi amigos. um gosto. Até para a semana. É o ponto final nesta Ligador. Já a seguir, notícias na CMTV com Diana Gomes.